Oi, gente. Hoje eu e o Felipe a gente tá aqui para fazer a mini monitoria de programação orientada a objeto. E aí a gente vai falar um pouquinho brevemente dos conceitos e mostrar alguns exemplos. Deixa eu colocar aqui. Tá apresentando direitinho, né, Felipe? Tá, tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Bom, a gente colocou aqui no geral, dá alguns conceitos que vocês provavelmente já viram na aula, mas a gente vai dar uma revisada. Todo programa, a gente coloca uma observação aqui, todo programa em Python, que vocês estão vendo agora, ele tem objetos, funções, variáveis e os comandos que a gente usa. E aí, para a gente compreender o que é que acontece, em cada comando previamente definido, ou seja, numa função pronta, num método pronto de Python que a gente usa, a gente tem que estudar programação orientada a objeto para poder a gente também saber como criar os nossos próprios objetos e comandos por meio de funções e ter mais mobilidade em relação ao que a gente vai criar, expandir os nossos horizontes em relação ao que a gente consegue fazer com programação. E aí, até agora, o que a gente sabe é que todos os elementos do nosso programa, eles sempre possuem um tipo, ou string, inteiro, float, no caso das estruturas de armazenamento de dados, lista, dicionário, e cada um deles tem as suas particularidades, como, por exemplo, as operações que a gente pode fazer com eles. No caso de string, a gente pode concatenar strings. No caso de inteiro, a gente pode fazer divisão de inteiros. No caso de float, a gente pode somar, pode subtrair. E se você colocar uma operação de string, pode ser que ele não reconheça. Mesma coisa, se você colocar uma operação de inteiro com as strings, ele não vai reconhecer o que você está querendo fazer e vai retornar para você um erro. Então, o tipo, né, que eu coloquei ali, que a gente sabe que também é referenciado como tipo em Python, a gente colocar aquele tipo da classe, né, ele dá o tipo daquela variável para você, e o tipo de cada um desses elementos é a sua classe. Então, esse conjunto de regras, de funcionamentos para um tipo de uma variável que você colocou ali. E as operações que a gente pode realizar são os métodos dessa classe. E aí, quando a gente cria uma classe, a gente também define os atributos, que são as propriedades daquela classe. No geral, eu coloquei aqui a definiçãozinha com os comandos que a gente usa para criar uma classe. E aí a gente tem o método, o comando class, e aí myClass está aí como o nome da classe, mas sempre tem que ser um nome com letra maiúscula e 2 pontos, tranquilo. E a partir disso a gente vai definir métodos dessa classe. E aí o primeiro método, que é um dos mais importantes, é o método de inicialização, que também é chamado de método construtor, que é o método que constrói um objeto daquela classe e inicializa aquele objeto como sendo atribuído a uma variável, e aí ele efetivamente vai existir sendo do tipo daquela classe. E os outros métodos que a gente pode definir são métodos que podem fazer várias coisas, alterar o nosso objeto, não alterar, alterar outras coisas, retornar alguma coisa. Isso tudo são métodos variáveis, são funções. Como tem essa função f que retorna hello world apenas. E a gente também pode inicializar os atributos desse jeito que está aí, né? Tem o self.data, ou seja, o atributo data daquele objeto está inicializando como uma lista vazia. A gente pode inicializar ele com qualquer coisa, ou pode colocar uma variável ali no self, colocar vários parâmetros, que vão ser os parâmetros que vão entrar nesses atributos, que a gente vai mostrar um exemplo um pouco mais para frente. E sempre que você quiser acessar um atributo, você coloca o nome, ponto, e o nome do atributo. Como está aí, self.data. Nesse caso, self é uma referência ao próprio objeto. Então, tá objeto.data. Então, lembrando que para você acessar esses atributos, você tem que sempre passar o self como argumento de todos os seus métodos dentro da sua classe. Então, tipo, tem o dff, ele vai ter o self dentro. Mesmo que a gente Isso não aí. esteja usando, a gente sempre vai colocar ele para poder a gente conseguir acessar os atributos. Não pode esquecer do self.
Bom, objetos e instâncias de classe. Primeiramente, objetos e instâncias de classe são basicamente o mesmo conceito. Uma instância de uma classe é um objeto daquela classe que você acabou de criar. Então, sempre que você criar um objeto com essa sintaxe daí, da forma x igual nome da classe e entre parênteses, nesse caso está vazio porque não tinha nenhum parâmetro, mas se tivesse nome, aí você colocasse o nome, uma coisa assim, você estaria incluindo nesses parênteses. Esse x é uma instância da variável myClass e ele é um objeto. Então, a gente inicia ele dessa forma ao longo do nosso programa e a gente pode acessar os atributos dessa forma. Eu posso acessar o atributo data e mudar ele para A, assim, eu vou botar x.data e atribuir o que eu quiser. Naquele caso, como era uma lista, eu podia colocar x.data.append, já que append é um método de listas e o nosso objeto .data era do tipo listas. Então, a gente podia fazer esse tipo de alteração. E cada objeto criado, ele tem sua identificação, que é diferente de outro. Então, mesmo que eu coloque os mesmos atributos em todos os objetos que eu criar dessa classe myClass, eles serão objetos diferentes. Então, se a gente fizer aquele teste que você coloca A is B, ele vai retornar false, porque são dois objetos da mesma classe, mas eles são objetos diferentes. Se você colocar para printar esse objeto, ele vai printar um código enorme que é diferente para cada objeto. Esse código que ele printa é a posição desse objeto na sua memória. Porque, essencialmente, o que você faz quando você cria um objeto, quando você faz um myClass, abre parênteses, você está dizendo para o computador para ele separar um pedaço da memória, um endereço, e dizendo para ele colocar a variável na esquerda, o x, para apontar para esse endereço. E isso é o que vai diferenciar o objeto de uma referência. O objeto é o endereço que está salvo lá. A referência são variáveis que apontam para esse endereço. Então, mais de uma referência pode apontar para o mesmo objeto. Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor mais para frente, quando a gente vai olhando nossos exemplos de código. Beleza, mas vamos ficar de olho nisso. É, Bom, e os métodos? Como a gente já mostrou alguns, mas os métodos de classe são aquelas funções que a gente pode aplicar aos objetos daquela classe. Você não pode pegar um método de uma classe e tentar aplicar em outra classe, que não vai funcionar. Mas você também pode criar métodos daquela classe que recebam qualquer outro parâmetro e façam alterações em outras partes do seu código. Não necessariamente ele está restrito a só fazer alterações naquele objeto. E a gente pode também chamar um método dessa forma que está aí. A nossa variável que estava recebendo o objeto myClass era o x, e aí no outro slide a gente colocou o x.data, que era o atributo, e agora a gente vai colocar x.f, que era o nosso método definido lá no começo. E no caso o f também está com parênteses depois, mas não tem nada dentro desses parênteses porque esse método não recebia parâmetros, ele só retornava hello world. E aí eu coloquei esse grandíssimo retângulo vermelho para vocês nunca esquecerem disso. Isso aqui é o grande causador de problemas. Por favor, não esqueçam disso. Nunca se esqueça que atributos são acessados por ponto. X.data é um atributo. Você acessou ele, você fez alterações. Eles não precisam de parênteses. Pode ver, x.data não tem parênteses depois do data. Mas o método você também acessa com ponto, só que com parênteses. No caso, vazio, se ele for sem parâmetros, ou com parâmetros, se ele for com parâmetros. É mais fácil você lembrar disso quando tem parâmetros? Sim, porque você lembra de colocar os parâmetros, entendeu? Mas se for o caso de você ter como esse, não se esqueça de colocar os parênteses. Por favor. Muito importante esse detalhe. Altos erros. E aí, na prática, o que é que a gente faz com essas coisas que a gente acabou de ver? É muito conceito, mas abstrato. Então, como a gente viu, a classe ela tem uma série de definições que a gente vai aplicar a todos os objetos que são pertencentes a essa classe. E a gente consegue ter muita utilidade nisso quando a gente quer criar objetos que têm muitas informações, informações de vários tipos. O nosso exemplo vai ser, a gente quer criar um programa para um zoológico, e o zoológico classifica seus animais pela espécie, pelo tipo de alimentação e por um código de espécie. E aí a gente tem espécie, que seria uma string, né, o nome, alimentação, que seria outra string, e um código que seria um inteiro.
Ou seja, um objeto só tem 3 informações de coisas muito diferentes. Se a gente fosse fazer isso com listas, por exemplo, ou com dicionários, a gente ia ter que fazer um dicionário de tuplas. Enfim, gasta muita memória, você acaba tendo que ficar com várias coisas diferentes para você lidar. E aí, criando um objeto que tenha esses 3 atributos, você reúne as coisas em um lugar só. E a gente também pode fazer uma função que ajuda ao pessoal que é usuário do nosso programa do zoológico a organizar, por exemplo, os animais do zoológico. Então, a gente pode ter uma função que organiza essas informações de acordo com o critério escolhido, por exemplo, por ordem de código ou por ordem alfabética das espécies. E a gente devolve isso para o nosso usuário sem muita dificuldade. E aí vai o velho lembrete do código organizado. Vocês agora no projeto vão ter que lidar muito com muitas classes, muitas funções, muitas coisas. E se você deixar isso tudo num arquivo só, ou enfim, fazer uma classe só, ou uma função enorme, isso vai ficar muito desorganizado para você se guiar, porque algumas coisas têm muita repetição. Você pode reaproveitar o seu código várias vezes. Então, sempre que possível, organize o seu código com classes e módulos, que são arquivos diferentes. Às vezes vai valer muito mais a pena você definir várias funções em um arquivo e chamar essas funções no seu outro arquivo. E aí a gente faz isso com o comando import. No caso, só o import, você importa tudo que está no arquivo. E se você colocar from tal coisa, import tal coisa, você vai importar daquele lugar apenas uma coisa específica. No caso, ou uma função específica, uma classe específica. E aí vai ser uma coisa mais restrita. Mas lembrem-se disso, na aula de Ricardo, ele fala sobre pacotes e módulos. Isso é muito importante para a organização do projeto de vocês. Vocês não estão programando sozinhos, estão programando em grupo. A gente vai mostrar os exemplos práticos que a gente fez agora. Eu vou parar aqui. Vou para o Júpiter, vice? Ok. Beleza. A gente vai mandar isso aqui para vocês depois. Mas, enfim, a gente montou aqui brevemente a classe animal que eu falei para organizar. E aí, inclusive, isso aqui é válido até observar depois. Mas, enfim, a nossa classe animal, ela tem 3 parâmetros: o código, o tipo de alimentação e a espécie. Nesse caso, eu estou iniciando o objeto do mesmo jeito que eu estava iniciando ali na explicação. Eu só estou iniciando. Ele entra com 0 no código, none na alimentação e none na espécie. Só que como eu vou criar, já sabendo qual é o animal que eu vou fazer, o que é que eu podia fazer aqui? Colocar já como parâmetro algumas coisas para preencher isso aqui. Eu podia colocar código, alimento e espécie. E aí aqui eu colocaria código, alimento e espécie. Pronto, isso aqui é a equivalência de eu já poder iniciar a minha classe com todas as informações que eu quero para os meus atributos e ele já organizar isso automaticamente, em vez de eu ter que acessar cada parâmetro, cada atributo desse e trocar para informação que realmente tem interesse. Então, antes a gente teria que fazer isso. A gente iniciaria um objeto, nesse caso era o tatu, aí o objeto tatu é da classe animal. Aí eu coloquei um código para o tatu, coloquei um tipo de alimentação para o tatu e coloquei a espécie do tatu. Dessa forma aqui, eu colocaria isso de um jeito muito mais simples, que seria tatu animal. Aí a ordem tá código, depois a alimentação e depois espécie. Pronto, isso aqui, só essa linha, substitui todas essas 3 linhas aqui. Agora eu posso tirar elas daqui. Enfim, essa parte da definição da classe. E aqui o nosso método, que eu coloquei organizar, e ele recebe como parâmetro o parâmetro que você quer organizar, e uma lista que seria uma lista com todos os animais, que no caso você vai criando os objetos dos animais e colocando eles numa lista para poder organizar depois a ordem. E aí, dependendo, isso aqui
vai funcionar, enfim, eu tô deixando para vocês testarem. A gente fez aqui, só para mostrar que funciona direitinho, né? Eita! Opa. Muito bom, ao Ah, tu vivo. rodou de cima depois que tu modificou? Não, Porque tem que exatamente. atualizar. Porque o Pronto, Jupyter não agora. trata como se fosse um treco só de código. Pronto, Agora. agora. Pronto, eu coloquei para printar o código e a espécie, e aí ele faz direitinho. Enquanto o Felipe estiver explicando, eu posso até colocar outros animais só para a gente testar a organização. Beleza. Então eu posso começar aqui ou tem mais alguma coisa que tu quer falar? Tem essa parte da herança. Tu quer Melhor falar logo falar. agora? É Acho que melhor, que sim, já vai. fica tudo de uma vez só. Bora. A gente colocou esse outro exemplo aqui, que seria um exemplo de herança de classe, que é na verdade o nome já diz, né? É uma herança. Você pode criar classes que herdam atributos, métodos de outras classes. E aí, qual é a sintaxe disso? A nossa classe jacaré, ela é descendente da classe animal. E aí, no caso, você bota esse animal entre parênteses para deixar isso bem explícito. Quando você for construir, você vai colocar essa expressão aqui, super, parênteses, ponto init, parênteses. No caso, se tiver parâmetros que agora tem que colocar eles aqui, eu vou colocar. Isso aqui vai herdar todos os atributos da classe animal. Como nesse caso eu estou definindo a classe dos animais jacarés, eu quis colocar o nome, então você vai ter também o nome do jacaré. E aí eu coloquei também um método de organizar por nome, que antes, como não tinha nome, você não tinha como organizar por nome. Mas se eu quiser organizar, esse método organizar também vai estar aqui. E aí, enfim, é útil quando você tem coisas que são muito parecidas, mas tem uma pequena diferença. E aí você pode separar em classes diferentes que são relacionadas entre si. Mas, enfim, não necessariamente vai ser muito útil agora no projeto, talvez seja, talvez. E aí, Felipe vai mostrar agora alguns outros exemplos mais voltados para o projeto e eu vou gerar alguns exemplos aqui. Primeiro. Tá compartilhando aqui. Ai, calma. Vamos ver se meu computador colabora e eu consigo compartilhar. Tá indo? Ainda não, agora foi. Beleza. Então, eu peguei aqui o. O código que o Bruno mostrou agora para poder mostrar um pouquinho melhor a diferença entre um objeto e uma referência ao objeto. Então a gente tem aqui a mesma coisa. Eu tô criando. Eu não fiz a modificação de colocar como argumentos aqui do início, mas é a mesma coisa. Então eu crio o tatu como animal e eu tô colocando os atributos nele. Tatu.código igual 1, tatu.alimento e tudo mais. Aí depois eu printo os atributos. Aí depois eu fiz auxiliar igual a tatu. E fiz a mesma coisa com auxiliar. Auxiliar.código e coloquei isso. Isso daqui, o que vai acontecer? Quando eu estou criando um animal aqui em cima, eu estou criando uma instância desse objeto e colocando para esse tatu apontar para essa instância. E quando eu coloco auxiliar igual a tatu, eu coloco o auxiliar para apontar para a mesma instância de objeto que o tatu está apontando. Então, estou basicamente colocando duas variáveis fazendo a mesma coisa. Elas estão apontando para a mesma coisa. Então, quando eu fizer auxiliar.código, auxiliar.alimentação, eu vou estar acessando o mesmo objeto. Então, se eu rodar aqui, se o computador colaborar, pronto. Eu fiz as modificações e quando eu modifiquei, eu também modifiquei no tatu. Aí esse meu print aqui, que printa o auxiliar e depois o tatu, tá printando aqui o auxiliar modificado. E o tatu que eu também modifiquei quando eu modifiquei o auxiliar, porque é a mesma coisa. Agora, se eu quiser criar uma cópia, por exemplo, eu posso usar eu posso fazer aqui em cima, import copy, e aqui embaixo eu faço copy.copy. E dessa forma daqui, eu vou estar copiando o objeto, criando uma nova instância com os mesmos valores, e o auxiliar vai estar apontando para essa nova instância e não mais para o original. Então, se eu fizer auxiliar.código, eu não vou estar mais modificando o tatu, vou estar modificando somente o auxiliar. Isso é muito útil quando vocês querem passar objetos
para isso não, tipo, você usar referências, ao invés de pensar nos objetos em si, ao invés de criar cópias, você consegue acessar os objetos de outros lugares. Por exemplo, eu poderia ter uma classe e essa classe tem como um atributo um outro objeto. Ao invés de eu passar para esse novo atributo uma cópia do objeto e eu ter que modificar nos dois sempre, eu posso passar uma referência e nessa referência eu vou conseguir acessar o objeto original e modificar ele. E agora vamos passar para o Pygame para a gente ter uma ideiazinha melhor de como aplicar isso daqui. Eu não vou entrar em muito detalhe em como o Pygame funciona, porque tipo, o foco não é esse, mas eu vou falar o que eu achar que for necessário para vocês entenderem. Eu estou importando o Pygame como PG, e aqui no meu main, eu estou criando a nossa tela, usando o comando que o Pygame dá. Estou criando o relógio também, que não importa muito. E aqui eu estou criando o meu objeto, que vai ser da classe Player. A classe Player ele vai receber 3 argumentos, 3 atributos iniciais, que vai ser a nossa tela, onde o jogador vai ser desenhado, a posição da tela em que esse jogador vai começar, no eixo X e no eixo Y. Lembrando que Pygame, o eixo Y é invertido. Então, o 0 é no canto superior direito, superior esquerdo, e vai subindo à medida que você vai descendo. Então, eu estou criando aqui na tela, na posição 320 e 240. A tela tem 640 e 480. E aí, depois disso, eu tenho um loop infinito aqui, que só vai encerrar quando eu fechar o jogo, quando apertar ESC. E dentro desse loop, eu estou chamando algumas coisas do nosso objeto player, estou chamando alguns métodos, e vamos dar uma olhada no que esses métodos fazem, no caso. Aqui a gente tem a nossa classe, e ela tem os atributos, o atributo janela, o atributo das coordenadas, a posição X, a posição Y, e ela também tem outros atributos aqui que são dados como constantes. Sempre que eu crio um player, eu não dou isso como argumento, eu crio direto aqui dentro. Aí, se esse aqui for algo que nunca varia, eu não preciso colocar aqui como argumento para ter que colocar toda vez, colocar os argumentos todos aqui embaixo. Eu posso colocar eles todos como constantes. E a gente tem a largura, a altura, o jogador vai ser só um retângulozinho, a velocidade de movimento e a cor, que no caso vai ser branco, white. E a gente tem os métodos. Uma forma boa de vocês entenderem como atributos e métodos funcionam, comparando esses métodos funcionam, é vocês pensarem em métodos e em atributos como características, como adjetivos. Por exemplo, um jogador ele vai ter a característica largura, ele vai ter a característica altura, velocidade, cor, posição. E os métodos vão ser verbos, vão ser ações, vão ser coisas que esse jogador vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho o método controle, onde eu posso mover o jogador dependendo do meu input no teclado, e tem o método desenho, onde ele vai pegar a tela e vai desenhar o jogador nas posições. Vamos dar uma olhada nesses métodos melhor aqui. Isso daqui é coisa do Pygame, mas basicamente estou criando uma lista com as teclas que foram apertadas nesse frame específico. Então, eu checo se nessa lista a posição dessa tecla específica, essa aqui é uma constante, que no caso é a tecla A. Se essa tecla for apertada, isso daqui, ele vai entrar nesse if daqui. Ou seja, se eu apertar A, eu vou fazer a posição X menos igual, então posição X recebe posição X menos a velocidade. Então eu vou estar movendo as coordenadas para a esquerda pela velocidade, pelo valor que eu tenho aqui na nossa velocidade. E a mesma coisa para as outras posições, para o WSD. Apertando D, eu vou ter que mover ele para a direita, então eu somo a velocidade. Apertando W, eu movo para cima. Lembrando que os eixos são invertidos, o eixo Y, então eu vou subtrair a velocidade da posição Y. E apertando S, eu movo ele para baixo. Então eu somo a velocidade na posição Y. E aqui no nosso loop infinito, a gente está chamando esse método para poder mover o jogador dependendo do input aqui embaixo. E depois disso, a gente vai preencher a tela. Isso aqui permite que a gente não veja os frames anteriores por trás. É só colocar a tela totalmente preta. No caso é cinza, mas não preta. Mas enfim. E depois a gente vai desenhar. Esse método é desenhar o que ele faz aqui em cima.
eu vou chamar esse método aqui do próprio Pygame, que ele desenha um retângulo e ele tem os argumentos. A janela onde ele está desenhando, que é o próprio atributo janela, a cor que ele está desenhando, que é o próprio atributo cor, e um retângulo. O retângulo eu estou representando como uma tupla com 4 valores, que são as coordenadas x, y, seguido da largura e da altura. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai abrir aqui meu joguinho e eu tenho um quadradinho. E eu posso mover ele na tela. Esse quadradinho não interage com nada, é bem simples mesmo. Eu posso tirar ele da tela só andando para fora. Mas é só para vocês verem aqui como funciona mesmo. Aí se eu quiser modificar algum Pra tu atributo, mostrar o quadradinho, tu vai ter que compartilhar a janela do quadradinho. né? A tela toda. Ah, sim, É. droga. Ok, tá, calma. Para a apresentação. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela inteira. E não aparece essa opção aqui. Deixa eu rodar o jogo e compartilhar o Pygame. Nossa, vai ser um pouquinho... Tá. Pérolas da Fazer isso monitorinha agora EAD. pra mostrar que isso é complicado. Por algum motivo, meu Pronto, computador agora não tá deixa bem eu direitinho. compartilhar a tela inteira. Pronto. Aí eu movo aqui com o dado SD. Aí eu posso tirar ele da tela porque eu não tenho nenhum código que faz colisão com as beiradas da tela, mas isso vocês implementariam, por exemplo, num método que checa por colisão. Aí eu consigo tirar ele aqui e é isso aí. Aí se eu vim aqui no meu código, compartilhar a tela do código. Ai, socorro. Pronto? Agora. Certo. Se eu vim aqui e modificar esses valores, por exemplo, eu colocar a largura de 50 e mudar a cor para vermelho. E se eu for rodar de novo, ele vai estar com essas modificações lá quando eu for rodar. Então vamos rodar e compartilhar. Ai, socorro. Não poder compartilhar a tela toda é muito crime, velho. O meu aparece, Mas não sei porque janela... no teu não tem. Eu não entendo também não, mas quando... Pronto. Agora nosso retângulo tá aí. Tá aí. Pronto. Agora a gente tem esse retângulo, ele é bem mais rápido porque aumenta a velocidade. Eu mudei a largura, então ele tá... Não é mais um quadrado, ele é um retângulo, e eu mudei a cor. E eu posso mover ele daqui e continua funcionando da mesma forma, só mudou essas características. Agora, vamos dar uma olhada no outro traquinho que eu fiz aqui, para mostrar como vocês podem usar objetos para fazer... usar classes para criar mais de um objeto, porque no caso a gente só está criando o jogador. Tá vendo? Aham. Certo. Aqui eu criei o player. Dessa vez eu passei várias coisas como argumento. Eu estou passando o argumento a janela, as coordenadas iniciais x, y, a posição... Não, calma. Ah, sim. Isso aqui vão ser os controles, os inputs, as constantes que eu vou usar para poder checar o movimento aqui embaixo. Que antes eu estava usando as constantes direto, pg.ka, a tecla D e tudo mais, mas dessa vez eu estou passando como argumentos. Então eu posso, quando criar meu objeto, eu posso selecionar os controles que eu quero. E estou passando a cor. Então aqui eu estou criando basicamente da mesma forma, e eu tenho os atributos do controle, esquerda, direita, cima e baixo, e eu tenho os outros atributos, largura, altura, velocidade e cor, recebendo dessa vez a cor ao invés de uma cor constante. Aí no controle, a única mudança mesmo foi que aqui dentro eu estou pegando os atributos ao invés de constantes universais, os atributos que eu selecionei mais cedo. Aí aqui embaixo, ao invés de criar um jogador só, eu estou criando dois. Eu crio um jogador 1 como player na tela tal, nessa posição inicial, 300, 240, e eu estou usando a tecla a tecla A para a esquerda, tecla D para a direita, W para cima e S para baixo, e a minha cor desse jogador vai ser vermelho. Aí eu tenho o segundo jogador, e eu faço a mesma coisa, sendo que eu mudo a posição inicial, eu estou criando ele 40 pixels para a direita, e eu estou criando ele com outras teclas de controle. Eu estou controlando ele com H, K, U e J.
no lugar de WSD, e a cor dele vai ser azul. E funciona da mesma forma. Eu estou chamando o controle de cada jogador e chamando o desenhar de cada jogador. Então, se eu for rodar isso, transmitir a tela certa, vamos lá, parar a transmissão, uma guia, não, uma janela, tá game, compartilhar. Tá vendo? Chegou agora. Pronto. Eu posso mover eles independentemente. Eu movo esse aqui com o WSD e esse aqui com o HJUIK. E pronto, eu posso mover eles juntos. Aí fazendo isso, vocês podem criar várias instâncias do mesmo objeto. E são coisas que vão se repetir bastante no seu jogo, tá ligado? No caso, se você quiser 2 jogadores, vocês vão criar 2 instâncias do jogador e eles vão compartilhar muito de como eles funcionam, todos os métodos de movimento. Se a gente tivesse um joguinho mais completo, eles tivessem tipo vida, velocidade variável, se eles tivessem um método para morrer, um método para atacar, eles também compartilhariam isso. Eu posso mover independentemente, eles não interagem com o outro porque eu não rodei interação, mas é basicamente isso mesmo. Agora, no caso, deixa eu voltar pro código. Mais janela. PyGame. PyGame não. VS Code. Tá aparecendo? Aham. Certo. Quando eu tô criando aqui esses meus jogadores, eu tô criando cada instância desse objeto como uma variável. Eu crio o jogador 1 e salvo no jogador 1. Eu crio o jogador 2 e salvo na variável jogador 2. E isso é de boa para 2 jogadores, porque, tipo, se a quantidade de jogadores for fixa. Mas e se eu estiver trabalhando com algum tipo de objeto que a quantidade no meu jogo é variável? A quantidade pode mudar durante o jogo. Eu posso aparecer mais ou então diminuir. Como, por exemplo, se eu quiser inimigos ou itens. Essas coisas que podem ir mudando. Que o inimigo pode nascer, o jogador pode matar o inimigo, o item pode aparecer, o jogador pode coletar o item. Eu teria que arranjar uma outra forma de salvar esses objetos. Eu poderia salvar eles em uma estrutura nativa de Python. Eu poderia salvar eles em uma lista, em um dicionário, em uma tupla. Aí eu teria uma lista de inimigos. Aí quando eu quisesse chamar os métodos dessa lista, eu chamaria para todos esses inimigos. Eu teria um loop for aqui, por exemplo. Aí, tipo, se eu tivesse uma lista de inimigos, aí teria um loop for inimigo em inimigos. Aí eu chamaria aqui, eu faria tipo inimigo.update, que seria um método que atualiza o inimigo, que chega por colisão, chega para ver se ele morreu ou não, e esse tipo de coisa. Aí eu basicamente estaria aqui passando essa lista de objetos e chamando os métodos para cada um deles. Então vocês têm que se atentar a fazer isso e de ter uma forma de organizar esses seus objetos dentro do seu código, aqui no nosso main. Eu acredito que seja isso mesmo, para essa partezinha. Aí, como o Felipe falou, né, a gente pode colocar, por exemplo, um arquivo para a função main e um arquivo para todas essas classes que vocês vão definir. Isso. E pode chamar um dentro do outro, vocês têm que ver como vai funcionar melhor a organização para vocês. Mas, separar em vários arquivos no geral, é muito bom mesmo. Porque, tipo, cada pessoa pode ir trabalhando o seu arquivo separadinho, sem atrapalhar uma outra, tá ligado? e aí na hora de juntar é só colocar tudo no meio numa ordenzinha ok, sem causar problemas e conflitos. Mas, bom, no geral, deu para dar uma noção também do PyGame, para quem não conhecia. A documentação do PyGame é bem acessível. Vocês podem dar uma lida vídeo, também. Tem muito site mostrando, tem muito dei uma vídeo pesquisada também. que é bem de boa de aprender. É bem intuitivo até. Eu criei um teste aqui só para o Jupyter da gente, que eu tinha montado no começo. Aí eu vou só rodar para poder mostrar que funciona. É bom não deixar no suspense, né? E aí depois vocês conseguem acessar isso. Deixa eu... Pronto. Aqui embaixo eu tinha definido só o tatu, aí eu defini também o cão e o gato.
e coloquei todos eles nessa minha lista. E aí a gente vai primeiro pedir para ele dar print em todos os nomes das espécies, na ordem que eu coloquei, né? No caso, na ordem do append. E aí depois eu vou organizar. No caso, eu podia organizar pelo gato, podia organizar pelo cão ou pelo tatu, ia ser a mesma coisa, porque o método organizar ele tem para todos os objetos da classe animal. E aí eu coloquei para organizar pela espécie, que no caso organiza a espécie por ordem alfabética, e depois printei depois de organizar. Então, temos aí, eu coloquei primeiro o tatu, depois o cachorro, depois o gato, e quando ele organiza, fica nessa ordem aqui, ou seja, está na ordem alfabética, procede. E aqui o do jacaré, era para organizar, então eu criei 3 jacarés, o jacaré Rex, o jacaré Toby e o jacaré Godzilla. Coloquei eles na lista. E aí vou organizar na ordem alfabética do nome deles agora, que era um método exclusivo da classe jacaré. Os outros animais não tinham esse método. E aí entramos com Rex, Toby, Godzilla e temos Rex, Godzilla e Toby na ordem alfabética. A gente vai disponibilizar esse Júpiter e o slide para vocês. Eu acho que só não pode disponibilizar o código de Felipe, porque tem umas coisas de Pygame, eu não sei o quanto a gente pode Eu acho isso deixar aí de pronto para boa, mas a vocês. gente conversa. A gente conversa e descobre. Vocês vão ter acesso ao vídeo, então quem precisa de código pronto, né? Pausa aí e copia. Raiz. E como o Bruno mostrou aí, você pode criar uma lista de objetos, como eu estava falando, mas eu acho que eu não deixei muito claro algumas coisinhas. Por exemplo, se eu tiver uma lista de inimigos e eu quiser acrescentar um inimigo, tudo que eu preciso fazer é fazer essa lista, ponto append, e o nosso novo inimigo, nova instância. Aí eu coloco o inimigo, crio lá o novo objeto dessa classe, e se eu quiser remover o inimigo, matar ele, eu só preciso fazer pop dessa parte da lista e pronto. Ele morreu, ele não existe mais. Tem muitas coisas que vocês vão vendo o que é que dá, mas tipo, o que é Principalmente vantagem, o que não é. Vocês montarem, dá para montar um método inserir, que você vê quais são os critérios para nascer um novo elemento. Se esses critérios forem atendidos, você cria. Se os critérios para ele morrer forem atendidos, você mata. Enfim, é realmente parar para fazer o raciocínio de como você acha que o jogo funcionaria e tentar colocar em prática. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Deem like, se inscrevam. Bem calegário. E é isso, qualquer coisa vocês podem falar com a gente no Zap. Foi bem improvisado assim, para não deixar vocês na mão. E é isso. Qualquer coisa, chame a gente no Zap. Falou. Falou.